Meu amigo, isto o que aconteceu foi muito simples, meu amigo. O que aconteceu é que eu chego aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. Ricardo Araújo Pereira, muito obrigada, antes de mais nada, por ter aceitado conversar um bocadinho connosco. Eu é que agradeço. Estamos, como sabe, a falar para todo o Canadá e para os portugueses que estão a residir no Canadá. E eu estou a ter o prazer de falar com alguém que leva esta coisa de fazer rir muito a sério. Quer dizer, é de facto um trabalho que encara com muita seriedade, porque não é fácil, não é? Não é tão fácil como parece. Não é? Bom, para mim não é. Quer dizer, há uma frase que eu acho que era do Woody Allen que dizia: fazer rir ou é fácil ou é impossível. Mas eu acho que ele não se referia ao processo, por exemplo, de escrita de um texto. Esse processo é sempre difícil. Ele referia-se, acho eu, àquilo que o espectador, aquilo que parece ao espectador que está a acontecer. E aí sim, aí ou é fácil ou é impossível. Ou seja, não há nada menos engraçado do que ver uma pessoa que está a fazer um esforço enorme para nos fazer rir. E, portanto, um dos segredos é fingir que nem sequer... que a gente nem sequer sabe do que é que as pessoas estão a rir. Isso ajuda, esse fingimento, sim. Mas, portanto, já percebemos que não brinca em serviço, trabalha mesmo, é das poucas coisas que eu levo a sério, é isso, é o trabalho. Sim. O trabalho. E esse trabalho, no fim de contas, começou muito cedo, quando, vivendo com a sua avó, portanto, essa é uma história que já se calhar está um bocadinho cansado de contar, mas a verdade é que essa convivência com uma pessoa que, enfim, não se ria muito, não é, por questões de formação, por ser viúva, acabou por despoletar em si a vontade de fazer rir as outras pessoas. Sim, eu acho que, quer dizer, uma criança, o que é que tem para oferecer a um adulto? Quer dizer, como a minha avó, não é? Não há muita coisa. Mas eu, de repente, apercebi-me que havia um truque, havia uma coisa, para mim, fascinante, que era, se eu ordenar as palavras numa frase de uma determinada maneira, elas produzem uma reação física estranha nas outras pessoas. E ainda por cima, essa reação física estranha, que é o riso, parece alegria. E nem sempre o riso é alegria, não é? Isso acontece na nossa vida todos os dias. A gente diz, olha, tenho um pneu furado, isto realmente... E estamos a rir, mas não é alegria, é o contrário, não é? Mas a uma criança é suficiente para enganar. Uma criança... É fácil pensar que o riso é sempre alegria, e por isso exercia algum fascínio, acho eu, sobre mim. Mas o prazer que tinha em fazer rir a sua avó era uma coisa muito momentânea, porque a sua avó, mesmo assim, era muito pouco reativa, não é? Pois, ela não era viúva e há aquela ideia de... ela nasceu em Viana do Castelo, em 1920, e, portanto, havia aquela ideia de que uma viúva tem de ser séria. E sério não é só honesto, também é circunspecto. Circunspecto, ou seja, e vestido de escuro, enfim, aquelas coisas. E é isso, não, mas a história é essa, como disse, é a história que eu conto muitas vezes, porque o que acontecia era isso, era a minha avó, era quase uma desfeita para ela eu ter vontade de rir com um disparate que eu fizesse. O que ela fazia sempre era uma coisa muito breve, ela ria-se, fazia não tens graça nenhuma. Logo, era uma coisa assim, nunca avançávamos muito na risada, ela não se permitia esse luxo. Bom, mas então gosta mesmo de fazer rir as pessoas, mas não propriamente, não era propriamente a sua intenção ir para cima de um palco. Não, exatamente. Gosta de escrever, escrever textos humorísticos é, digamos, a sua praia, é a minha não é? profissão, exato. Mas o palco mete medo. Muito, sim, eu não tenho nenhuma formação para estar no palco, quer dizer, tudo que se é que eu sei alguma coisa, foi tudo aprendido na experiência, ganha-se alguma vontade com a habituação, não é? Mas sim, eu sei que estou sempre fora d'água quando estou no palco. Quando eu acabei a faculdade, eu fui escrever textos para o Jornal de Letras. Primeiro foi para o Jornal de Letras e depois fui escrever textos para atores, fui escrever textos humorísticos para atores a sério, para o Hermano José, para a Maria Rueff, etc. Era para eles que eu escrevia.
E basicamente a minha profissão continua a ser essa, escrever textos para pessoas, só que agora essa pessoa sou eu, é a única diferença. E escreve textos também para serem lidos. Exato. Através das crónicas, na Visão, A Boca do Inferno, e também agora no Brasil, as Sim, crónicas exato. da Folha de São Paulo, Paulo, que viraram um livro em Portugal. Isso. O E Estar lá também, Vivo sim. Aleija. Exato, sim, é isso. De onde é que vem este nome? Quer dizer, estar vivo aleija é a minha impressão sobre isto de estar vivo, não é? Portanto, vamos lá ver. Se tudo, eu não quero deprimir as pessoas, mas se tudo correr bem, aquilo que espera a um ser humano é o seu corpo começa a envelhecer e a degradar-se progressivamente e no fim, em princípio, vê morrer vários dos seus amigos e depois morre ele. Isto se tudo correr bem. Se tudo correr bem é isto que acontece. E portanto, é muito bizarro até que um animal que sabe que este é o seu destino se ria. Isso é outra das coisas que me fascinam na questão do riso. Aliás, acha que o riso, de certa maneira, é próprio dos seres vivos apenas, não é? sim, porque os mortos com certeza que não rirão. Pois não, isso não. Muito- Eu acho que é Também isso. não acredita na vida para lá da morte? Não, sim, e lá está. E se a vida fosse eterna, é duvidoso que a gente risse. Porque lá está, que a gente se risse, porque o riso, acho eu, é uma maneira de suportar essa informação. A informação que todos carregamos, que é de que um dia Vamos morrer. vamos morrer. Vamos sabe? morrer. E É isso, uma em princípio, inevitabilidade, não isso é? por uma razão qualquer tem muita graça. Quando era criança, e quando, enfim, alguém lhe perguntava o que é que queres ser quando fores grande, dizia que quer ser escritor Pois, sim, era. e Sim, jogador e futebolista do Benfica. Eu não queria ser jogador de futebol, queria ser jogador Futebolista do do Benfica. Benfica. Sim, exatamente. O Benfica era fundamental. Sim, era isso. Eu descobri isso num livro, quando a minha avó morreu, a gente foi lá limpar a casa e estava lá um livro antigo meu, não sei, da quarta classe ou assim. Escreve aquilo que queres ser quando fores grande. Eu pus escritor e futebolista do Benfica. São duas profissões que andam sempre a par, não sei se já reparou. Principalmente o escritor humorista. E textos futebolistas, humorísticos. escritores e futebolistas são muito... Sempre. Os Pois. futebolistas normalmente têm o dom da palavra, exprimem-se muito bem. Escrevem E os melhor. escritores jogam à bola como ninguém também. Pois, por isso E é que o Ricardo... Eu queria enfim, associar as duas, era mas, óbvio. mas não conseguiu Não, chegar lá. infelizmente não. De vez em quando dá assim faz uns jogos. E joga não a é? bola com os meus amigos, infelizmente, não, mas não no Benfica, isso não aconteceu. Mas já teve o prazer de pisar a relva. É verdade, sim. Houve um jogo cuja receita revertia para... Era um jogo contra a fome e era o Benfica contra a equipa de amigos do Figo e eu joguei na equipa do Benfica e era como eu lhe disse, era um Na jogo... equipa do Benfica? Eu joguei na equipa do Benfica, sim, equipada a Benfica no Estádio da Luz contra a equipa de amigos Portanto, do o Figo. sonho foi cumprido. Sim, exatamente, aquilo era, como eu lhe disse, a receita revertia, o jogo era contra a fome, mas mesmo se fosse a favor da fome eu ia, sempre a jogar pelo Benfica eu iria de qualquer maneira. O Benfica expõe, digamos, o seu lado menos racional. Exatamente, é para isso que o futebol serve. Eu Pois. não compreendo as pessoas que têm um clube para dizer, bom, mas julgo que é preciso vermos as coisas como deve ser. Eu não estou a ver nada como deve ser, nada, não quero ver nada Está como tudo deve ser. enviesado. Quando estou no Estádio da Luz eu não quero ver nada como deve ser. Só quer ver a bola entrar Quero ver na baliza do exatamente, adversário, quero não é? que aquele objeto esférico entre dentro daquela espécie de galinheiro do lado dos adversários. Quero chamar nomes à mãe do árbitro da partida, é isso, eu quero tudo o que tenho direito. Não quero racionalidade, não. Durante 1h30 não quero. Tanto quanto sei, aí pode fazer essas coisas todas porque já está, digamos, num ambiente onde as pessoas o conhecem, sente-se mais à vontade. Porque a sua timidez não deixaria, enfim, Certo. que se exprimisse dessa maneira tão leve, Sim. não é? Mas sim, ali no sítio do Estádio da Luz onde eu tenho lugar cativo, ali o meu setor, os meus companheiros de bancada já me conhecem e toleram as minhas, quer dizer, esse tipo de transgressão. A timidez é uma característica da sua personalidade. Sim. Tem conseguido superá-la? É Tem sido obrigado, não é? É obrigatório, sim. É obrigatório. Eu sei que... e sabe que eu, se calhar, o que acontece é que eu... Uma pessoa envergonhada, como eu sou, como eu era, mas antes de nos conhecerem, uma pessoa tímida como eu tinha a sensação desagradável de quando chega a um sítio toda a gente olha para mim. Era o que eu
pensava, e não estava. Mas E agora agora olha tenho a mesmo. sensação na mesma e é verdade. E pronto, havia de se concretizar algum dia. Foi, digamos, a grande diferença. Mas esse medo, digamos, das plateias, como já há bocado aqui falámos, é um medo que também teve que aprender a superar. Exato. E como é que, quando entra num palco para fazer uma rábula ou para participar num espetáculo, o que é que tipo de preparação faz antes de entrar mesmo? Em termos mentais? Nenhuma, é conter a urina dentro do organismo e pronto, e seja o que Deus quiser, vou lá para dentro e às vezes quando a sala está iluminada e eu consigo ver a cara das pessoas, é muito embaraçoso, eu não consigo fixar o olhar durante muito tempo em cada pessoa. Mais vale fecharem mais vale apagarem para eu poder fingir que a sala está vazia. Sim. E que está a falar para uma câmara, por exemplo, que é muito mais fácil. É isso. Mais fácil nessa perspectiva. Houve um momento, pelo menos particularmente emotivo para si, que, enfim, andou aí nas redes sociais e por todo lado. Redes sociais que o Ricardo não frequenta, mas aquele momento de reencontro com a Marlene, aquela miúda. Uma menina, sim. Aí o Ricardo não conseguiu mesmo conter as lágrimas, não é? Foi inesperado aquilo, foi inesperado. Basicamente foi, portanto, eu estava numa... Aquilo é uma coisa que... Uma festa de Natal do IPO. Aquilo na verdade era a festa de Natal da Acreditar. É isso mesmo. Exatamente. E havia lá crianças que tinham estado no IPO, evidentemente. E eu de vez em quando... Era o convidado de surpresa. Sim, mas porque eu já a conhecia, porque eu também vou ao IPO e a menina estava lá quando era pequenina e aquilo é uma experiência, quer dizer, custa-me estar a dizer que é uma experiência terrível para mim, porque para os miúdos é que é, não é? Mas é preciso ter, quer dizer, alguma coragem. Sim, para ir lá e confrontar-se com aquilo e tal. Principalmente quem tem filhos em casa, não é? Exatamente. Mas a menina, quando eu lá fui, ela estava tão... Em isolamento. Em isolamento. A doença era tão grave que ela estava em isolamento, não tinha cabelo nenhum, a gente falou com ela através do vidro, através do intercomunicador. Lá fizemos as nossas palhaçadas. E foi o que aconteceu, foi que uns anos mais tarde, a menina... na festa de Natal do IPO, puxou-me, eu senti puxar, e vejo uma menina com o cabelo pela cintura. Mas fez um jogo com ela quando ela estava lá, dizer quem é o mais parvo. Exato, ela votou em mim, sim. E foi isso. E depois, então, nessa festa de Acreditar, a moça estava lá, já com 20 anos ou assim, uma matulona, e pronto, ela abraçou-se a mim, quer dizer, como é que eu podia resistir a... Pois. É isso, é impossível, não é? São momentos sempre que marcam. Exato. Bom, mas o seu trabalho é muito de casa. O Ricardo gosta de trabalhar essencialmente na sua casa, no seu escritório, com a sua biblioteca, os livros, Exatamente. que são a sua grande paixão, não é? A leitura. Exato. É isso. Ainda tem prateleiras livres lá ou já é preciso chamar o carpinteiro outra vez? O carpinteiro é chamado várias vezes para ir acrescentando. Eu, felizmente, vou tendo espaço onde é possível pôr mais umas estantes e tal. E agora está na altura, se calhar. Está na altura porque os livros vão... É uma praga, porque eu às vezes chego com alguns, eu tenho lá uma daquelas cadeiras, sabe, que se puxa uma patilha e mesmo para ficar ali preguiçosa, a tarde toda e tal. E de repente vão crescendo pilhas de livros assim à volta, é uma espécie de ilha em que eu às vezes tenho que chamar os bombeiros para poder sair dali. E a sua mulher gosta dessa... Não, eu preferia não falar sobre isso, porque realmente isso gera tensões, digamos. Quando é que isto não se consegue fazer nada? Quando é que arrumas isto? É um sossego, de facto, sim, realmente isso gera tensões. Mas os livros, já estou como o seu carpinteiro, são mesmo para ler todos? Porque ele pergunta-me, o carpinteiro pergunta sempre, você já leu isto tudo? Já li isto tudo. E, de facto, eu sei que tenho demasiados livros, mais do que eu alguma vez vou conseguir ler, mas tranquiliza-me tê-los ali. Até porque alguns livros não são para ler, são para consultar. Segundo, eu às vezes estou numa livraria, tenho o livro na mão, e penso, é improvável que eu vá alguma vez ler este livro todo. Mas eu fico mais sossegado se eu estiver em casa. Se eu souber que ele está ali, que eu posso ir lá ver alguma dúvida, eu posso ir lá vê-lo, E nunca se sabe, há sempre...
A fama que, entretanto, enfim, principalmente com o gato fedorento conseguiu atingir e que não o deixa sair para lado nenhum sem ser reconhecido, sem as pessoas quererem falar consigo, tudo isso, incomoda? Não, quer dizer, eu não posso fazer a rábula da pessoa oprimida pela fama, porque todas as pessoas abordam-me, isso não há dúvida, pedem para tirar fotografias, pedem autógrafos, eu não sei o quê, mas é sempre, as abordagens são sempre muito mais simpáticas do que eu mereço. Quer dizer, as pessoas abordam-me com essa simpatia que eu agradeço e portanto, convive bem com essa... Muito bem, sim, não há problema nenhum. As pessoas... A fama vai aumentar, com certeza, agora com este Gente que Não Sabe Estar, o programa que estreou recentemente na TVI e que, enfim, o transporta de novo para o mundo das pessoas, não é? Sim. Entra na casa das pessoas com uma análise, digamos, um telejornal diferente, não é? Sim, uma perspectiva diferente de dar notícias. É isso, sim, é um jornal satírico, digamos assim, ou seja, é uma espécie de comentário humorístico da atualidade, é um suplemento humorístico do jornal, que é difícil de fazer porque Mas não está sozinho, não é? Não estou sozinho, tenho muita gente a escrever comigo, somos uma equipa, aquilo é um trabalho de grupo, difícil de fazer na mesma, mas eu acho que é uma coisa, tem sido para nós muito divertido de fazer, e eu acho bom que uma sociedade possa rir-se dos seus dirigentes. E o objetivo ali é esse. Basicamente a gente fazer pouco de quem manda em nós. E isso parece-me saudável. Sim, e parece que vai ter quem goste de ver, não é? Porque normalmente as pessoas gostam de se rir um bocadinho. Espero que sim. Nós tivemos... A estreia correu muito bem do ponto de vista da audiência. Sim, nível da audiência. Mas como é que é escrever em grupo? É uma coisa que me faz confusão. Como é que... São para aí 6, não é? Somos 8. 8? 8, sim. Como é que é? Um diz uma coisa, o outro diz outra? Sabe, há várias fases do processo e na fase de ter ideias, ou seja, não há o papel, ou seja, o papel existe apenas para tomar algumas notas, ir apontando uns tópicos, mas a fase de ter ideias, o grupo é fundamental, porque a gente não sabe de onde é que as ideias surgem, não é? Mas já tivemos ideias e por isso sabemos que aconteceu qualquer coisa, a gente não sabe bem reproduzir o mecanismo, mas aconteceu-nos qualquer coisa que foi 2 ideias, 2 temas, se calhar, opostos, chocaram e isso produziu aquilo que a gente chama uma ideia. É mais fácil esses temas chocarem quando estamos em grupo, quando estamos todos juntos. Porquê? Porque é mais fácil uma pessoa ter... É mais fácil pensar por várias cabeças, porque há de facto várias cabeças a pensar. Quando estamos sozinhos é mais difícil porque temos que ser nós e ser outros e procurar várias maneiras diferentes de ver a mesma questão. Quando estamos em grupo já há várias pessoas a ter diferentes perspectivas. Ricardo, estamos mesmo no final, queria apenas pedir-lhe que dirigisse algumas palavras aos portugueses que vivem no Canadá e que estão a ouvir e a ver esta nossa conversa. Certo. Portanto, deixo-lhe as câmaras. Muito bem. Será que quer que eu fale mesmo para dentro daquela máquina? Sim, senhor. Eu dou um grande abraço para os meus compatriotas que vivem no Canadá. Eu sei que gostei, nunca fui ao Canadá, mas quero ir, vou ir. Tenho pena que estejam tão longe. Mas, em princípio, estão bem, porque é um país, dizem-me que é um país civilizado e tal, e talvez a temperatura seja mais... Essa parte aí bocadinho mais fria, mas quem sabe se a gente não se encontra até em breve. Esperemos que sim. Muito obrigada, Ricardo Araújo Pereira, por este pedaço de conversa. Até uma próxima oportunidade. Obrigadíssimo, muito obrigado. Vocês já estão exasperados para ir embora, não é? Tive quase para pensar em entrar na cama para te começar a desmaquilhar. Obrigado. Porque quando eu vejo cá aí palhaços, pá, que falam, pá, eu não os vejo a fazer nada, pá, fico chateado, com certeza que fico chateado, pá, está a perceber?